Às vezes a gente vê esses documentários de tribos indígenas ou de religiões exóticas e aparece lá um pajé, um curandeiro, fazendo todo um trabalho na tentativa de curar alguém. Então ele usa muitos recursos, usa pó mágico, usa fogo, plantas, poções, fala palavras mágicas e uma série de coisas, dança em volta do doente. E quando a gente vê o Senhor Jesus aqui, que precioso é, quando ele vai encontrar aquele centurião, o homem fala: diga uma palavra. Diga uma palavra. Não tinha dança, não tinha música, não tinha chocalho, pó mágico, fogo, vela, nada. Diga uma palavra. Quando ele chega na casa de Pedro, ele toca a sogra de Pedro com a sua mão, só. Não tem barulho, não tem confusão, não tem gritaria. Ele toca ela levanta e começa a servir os outros. Ele apazigua a tempestade, aqui não fala exatamente o que ele disse, mas mais à frente ele vai... o paralítico, ele fala: toma tua cama e anda. Uma coisa muito básica, muito simples, né? Aí nós vamos encontrar uma mulher que toca as suas vestes e dela sai poder. Das suas vestes, dele, né, sai poder, não é exatamente das vestes, mas dele sai poder. E as vestes era a manifestação exterior de Cristo, era aquilo que o adornava no seu andar aqui, mas ainda assim ela na sua fé, ela põe a mão nas vestes do Senhor e sai poder do Senhor e cura a mulher. E mais à frente vai ter também o cego, o mudo. Mas tem uma aqui também que é interessante, muda completamente a situação. Ele não vai curar ninguém, mas ele vai chamar um homem, que é Mateus, no versículo 9. Ele não senta com Mateus para explicar todo o plano, como vai ser a vida dele a partir de então, o que ele pode esperar, ele não faz uma entrevista de emprego para Mateus, né? Não tem toda uma conversa. Não, ele fala: segue-me. Segue-me. E deveria bastar para qualquer um escutar o Senhor dizer: segue-me. Sem mais delongas, sem mais palavras além dessa: segue-me. Nós às vezes oramos e esperamos que o Senhor diga alguma coisa, mas a nossa impaciência, nós não esperamos a palavra dele dizer segue-me, ou sim, ou não. Esperamos talvez uma série de acontecimentos, ou algum discurso elaborado, ou procuramos na Bíblia alguma coisa que possa casar com aquilo que nós realmente desejamos, não exatamente buscando a vontade do Senhor, mas buscando a nossa e vendo se a gente encontra um paralelo na Bíblia para fazer a nossa vontade. E aqui ele fala: segue-me. Mateus não tinha pedido, Mateus não tinha feito nada, ele estava só sentado fazendo o seu trabalho: segue-me. Tem uma passagem que fala lá em Lucas 22, quando o Senhor é preso, os discípulos falam: Senhor, usaremos da espada? Ele fala: feriremos a espada? Senhor, feriremos a espada? Isso é uma oração, né? Eles estão perguntando algo para o Senhor. Quando nós oramos ao Senhor, nós perguntamos ao Senhor. E antes que o Senhor fale, Pedro corta a orelha do servo do sacerdote. Esse é um exemplo muito, muito apropriado para nós. Nós não esperamos o Senhor falar. Nós pedimos às vezes, oramos, perguntamos a Ele e não esperamos. Cortamos a orelha logo. Ou então, quando Ele fala, segue-me, nós esperamos mais alguma coisa. Aquilo para a gente não é suficiente. E que precioso é saber que Ele, a mesma voz que falou segue-me, é a mesma voz que mandou o homem pegar sua cama e sair andando, carregando sua cama. É a mesma
o mesmo poder que emanou dele, um simples toque em suas vestes. Senhor, esse Evangelho está se apresentando, né, como o Messias, aquele que era esperado, e deveria ser esperado pelo povo, né, era aquele que era o prometido. E o caráter do Messias, nós temos no Salmo 103, um versículo que fala bem o que era esse momento que eles estavam passando, quando ele estava aqui em Israel. O Salmo 103, no versículo 3, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós vemos nesses capítulos que nós temos lido, principalmente no capítulo 9, né, e ele fala de perdão de pecados e é incompreendido pelos magistrados, né, e pelos escribas. E ele fala de curar e faz e cura. E esses versículos que nós estamos lendo hoje, o versículo 14 em diante, e então chegaram a perder os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Ele estava sendo incompreendido, a pessoa que ele era no meio do povo de Israel. E qual era o caráter dessa presença dele no meio do povo? Isso era realmente cumprimento de profecias, era o Messias que tinha capacidade de perdoar os pecados e de curar as enfermidades. Ele veio como Messias para fazer isso. E, se possível fosse, né, se não fosse rejeitado, até estabeleceria o seu reino imediatamente. Mas nós vemos que, pelo contrário, eles não entendiam o caráter da presença do Messias aqui na terra. Então ele fala de jejuar, e ele fala que era uma nova coisa que estava acontecendo aqui na terra. Ele não veio, não era para apenas cumprir a lei, como nós já dissemos em outras reuniões, para espiritualizar a lei, mas não, era algo diferente. Ele veio realmente no caráter de Messias para perdoar pecado, para curar as enfermidades e mostrar que ele, por meio desse poder, né, que ele tinha de perdoar e de curar, que ele fosse reconhecido como tal, como o Messias prometido deles. No capítulo seguinte nós vamos ver que ele fala que o Filho do Homem, no capítulo 10, versículo 23, somente adiantando um pouco, mas para mostrar a diferença do caráter do Messias e do Filho do Homem. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, ele tem um caráter, né, mais de julgamento, mais de poder. Ele vem em poder, o Filho do Homem, para estabelecer o seu reino em poder. Isso ele virá ainda. Mas aqui ele está como Messias. Por isso que há uma diferença, né, muito grande. Ele sendo apresentado como Messias para perdoar pecados e curar enfermidades. E era uma nova ordem de coisas que estava sendo introduzida, que não podia, por isso que ele usa esses exemplos, né, do vestido velho, um remendo novo, odres velhos, um vinho novo. Não podia ser aplicado, não podia ser usado dessa forma, essa vinda do Messias para Israel.
Israel, dentro daquela antiga aliança, eles tinham transgredido, tinham desprezado, né, os preceitos de Deus, a vontade de Deus, enfim. E agora o Messias chegando não era para reviver aquilo, mas realmente era uma nova ordem de coisas, que não podia ser colocado nesses vasos, nesses odres, né, velhos. Era uma coisa nova que tinha que ser colocado dentro desses vasos novos também. E daí ele falando do jejum, né? Mas como jejuar se o Messias estava presente? Como que os filhos das bodas podiam estar tristes se ele estivesse ali? O jejum sempre nos fala de aflição, de afligir as vossas almas, né? É usado muitas vezes essa expressão. Aquele que não afligir a sua alma, isso nos fala de jejum, né? Nos fala de privação, deixar as suas necessidades até naturais. E aqui ele está falando, como eles poderiam fazer isso com a presença do Messias aqui na Terra? Então esse é um fato que deve ser compreendido para que nós possamos compreender, né, o caráter de Cristo aqui. Por que ele veio aqui e não estabeleceu o seu reino? Até hoje a gente não entende bem como isso pode não ter acontecido. Mas por quê? Porque primeiro ele vinha como aquele que perdoa os teus pecados e que cura as suas enfermidades. E dando a oportunidade, principalmente a Israel, porque nós vemos aqui que ele está atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, como vai ser no capítulo seguinte também, até o versículo 15. Mas ele está, então, aqui mostrando quem ele era para a casa de Israel e introduzindo, né, ao mesmo tempo essa nova ordem de coisas em novos odres, para que ele pudesse ser recebido, dando essa oportunidade. Deus estava dando essa oportunidade às ovelhas perdidas na casa de Israel, e principalmente aos principais, aqueles que eram escribas, que eram entendidos da lei. Estava dando essa oportunidade deles receberem o seu Messias. Daniel tinha falado dele, os profetas tinham falado dele, e ele estava ali agora, e eles tinham essa oportunidade na mão de receber o seu Messias. E até nós vemos em capítulo 3 de Atos, né, e por que não dizer também de Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele ainda tinha esse caráter, esse evangelho do reino. Olha, o reino chegou, está aqui, mas eles não receberam, nem a um Cristo humilde, ao Messias, seu Messias humilde, e nem ele morto, crucificado e ressurreto, subiu aos céus, glorificado, também não receberam. E estavam, como diz Estevão, né, rejeitando o Espírito Santo, como os pais fizeram também. Mas essa apresentação dele até nesse momento, e mais parte do capítulo 10, nós vemos essa apresentação dele nesse caráter do Messias, nesse caráter daquele que ama o seu povo, que tinha a menina dos olhos de Deus, né, esse povo, e está fazendo de tudo por eles, está amando-os totalmente, de maneira a curar as suas enfermidades, perdoar seus pecados. Mas nós vemos que, infelizmente, né, não foi aceito assim, e toma um novo caráter, né, esse reino dos céus que é apresentado aqui. Ele fica daí por um tempo oculto, né, e depois, no futuro, realmente será estabelecido. Mas quando o Filho do Homem vier para estabelecer o seu reino, não mais com o caráter do Messias, que está perdoando seus pecados, que está curando suas enfermidades, mas vem em poder para então estabelecer o seu reino, aliás, com esse mesmo povo. Graças a Deus, que será com esse mesmo povo que o rejeitou e não aceitou, mas que um dia ele fará reinar aqui na terra.
forma, não literal, mas uma forma, uma aplicação, né, do versículo 18 até o 26, nós temos essa história que eu mencionei. E ele sai para curar essa filha de Jairo, né, para ressuscitá-la. No outro evangelho fala que ela estava enferma e depois ela morreu. Mas ele sai para ressuscitar essa filha de Jairo, que é uma figura de Israel. Então, o Senhor veio e está a caminho para ressuscitar, para restabelecer a Israel, restaurar a Israel. E antes dele chegar lá, então aqueles que por fé se aproximavam dele, e tocavam nele, e por fé, e compreendiam esse caráter, um pouco, né, esse caráter do Messias, que não foram, repito, as autoridades, ou os escribas, os entendidos, os guias do povo, foram pessoas que por fé vieram e tocaram nele, como essa mulher. E ela toca nele por fé, e ele está curando, enquanto ele está indo a caminho para restaurar a Israel. Então, depois que tem essa passagem aqui, como Messias, que ele veio e cura aqueles que por fé tocaram nele, que depois, né, são os seus discípulos também, muitos deles, a igreja ainda não é parte de nada disso. E depois dele ter esse tempo aqui, de curar aqueles que por fé se aproximaram dele, no fim ele vai e restaura a Israel. Ele não esqueceu de Israel, por haver acontecido esse fato aqui, dessa mulher tocar nele por fé, e tipicamente de todos aqueles que tocaram nele por fé, ele não para por causa disso. Ainda até com o estabelecimento da igreja e tudo, ele não para do seu propósito de estar a caminho de restaurar Israel. Então, no fim, ele vai e ressuscita essa menina, né, tipicamente, né, uma figura de Israel que será restaurado, ressuscitado, né, do seu estado de morte que está em Israel, hoje mesmo. Se cumprir, né, o propósito para o qual o Senhor Jesus veio, ele vai ser o principal, né? Que diz que o que eles não entendiam, né? Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, não é? Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E quem de nós aqui, como o mais sábio dos homens, iria escolher para trabalhar na sua empresa um chucro que não soubesse de nada, ou um experiente que tivesse anos de experiência? Quem é que o Senhor Jesus chamou aqui? Esse primeiro apóstolo aqui que ele chama. Nós tínhamos lá os escribas, que eram os sabichões, sabiam tudo. Seria mais fácil domar falar da lei para um publicano ou para um fariseu? O Senhor Jesus disse: acautelai-vos do fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Eles eram religiosos, hipócritas. Mas ali estava sentado, como fala em Lucas, na recebedoria, um homem, inimigo do povo, chamado Levi, ou Mateus, né? Estava recebendo lá os impostos de Israel, e o Senhor Jesus vai chamar esse homem chucro. Ele não sabia, ele não podia nem entrar no templo, nem se achegar aos fariseus, aos saduceus. Ele era colocar uma casta rechaçada da sociedade judaica, podemos dizer assim, né? E o Senhor Jesus vai chamar justo esse homem.
Não importa a opinião dos fariseus, dos saduceus que estavam lá, dos escribas, ele vai chamar Mateus, que estava na recebedoria, estava fazendo a continha dele lá, ó. E o Senhor Jesus fala para ele: vem, segue-me. Depois fala: não, eu estou fazendo uma conta aqui, Senhor, tem que dar conta para os romanos aqui, eu estou fazendo aí, eu recebi os impostos, estou fazendo uma continha aí. Não, ele larga tudo e segue. E o Senhor Jesus então vai cumprir de chamar os pecadores, que eram os piores, os publicanos eram os piores, e os pecadores ao arrependimento. E não só um publicano, mas ele chama o chefe dos publicanos, que é Zaqueu, né, que nós vemos lá em Lucas 15, se não me engano. Ele chama o chefe dos pecadores. Essas pessoas então, eles sabiam da lei, eles eram judeus, mas sabiam muito pouco. E o Senhor Jesus vai pegar essas pessoas, Pedro, que era pescador, pessoas que não eram letradas, e vai ter que ensinar tudo para eles. O Senhor Jesus, na sua misericórdia, porque ele diz: misericórdia quer, e não sacrifício. Ele vai pegar os mais baixos da sociedade, então, e vai fazer o que? Apóstolos. E quem são esses homens hoje, né, na palavra de Deus? Quem é Pedro? Quem é Mateus? Né, nós vemos que foram homens que aprenderam o que o Senhor Jesus queria. Aprender que ele queria misericórdia e não sacrifício. Foram os primeiros beneficiados. E aqueles que estavam olhando com outros olhos para ele, deixaram de receber as bênçãos. Ele estava ali exatamente para isso, para mostrar a misericórdia que ele queria. E não sacrifício, não religiosidade, né? É o que continua nessa dispensação, como o irmão falou, continua a dispensação da graça. Ele está salvando por fé todos aqueles que se achegam a ele. Não importa a raça, né, quem seja, mas aqueles que se achegam por fé com ele. E o Senhor Jesus é capaz de modificar um homem totalmente, não importa a condição anterior da vida dele, a condição social, condição de dinheiro, se ele tinha ou não. Isso não importa para o Senhor. O Senhor consegue, né, modificar as pessoas através do seu chamamento. Senhor, e ele era o Emanuel também, né? Era falado no Antigo Testamento, né? Seu nome é Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então era Deus. O entendimento que eles poderiam ter, não sei se deveriam ter, poderiam ter, era de que Deus estava com eles. É Deus conosco. No versículo 27 até o 34, nós temos bem esse caráter, né, do Messias, do Emanuel, Deus conosco. Porque quando os dois cegos falam, seguiram dois cegos, no 27, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E ele atende a isso, atende porque filho de Davi é realmente o reconhecimento de que ele era o Messias. E só que ele aceita esse título sendo ele Deus. Era Deus conosco, era Deus estando ali, aceitando, né, ser chamado de filho de Davi, aceitando essa posição como homem também, Deus, mas ao mesmo tempo homem, em todo sentido da palavra, aceitando isso, embora ele fosse o Deus criador de todas as coisas. E esse caráter dele, né, de filho de Davi, é o caráter realmente do Messias, que viria e curaria suas enfermidades. Então esses dois cegos, quando eles falam filhos de Davi, eles estão reconhecendo isso, que era Deus conosco, era filho de Davi, era o Messias, enfim, em outras palavras. E quando o Senhor fala, e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram.
E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Sim, Senhor. Por quê? Porque eles reconheciam, era o filho de Davi, o Messias, era Deus conosco. Por fé, né, essas pessoas, esses indivíduos, embora a massa não o aceitasse como tal, não o reconhecesse como tal, mas os indivíduos, as pessoas, graças a Deus, né, por fé, iam e se aproveitavam, né, dessa maravilha de Deus conosco, Deus entre eles. E tocou-lhes, 29, tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. É outra coisa que para mim era difícil entender. Por que o Senhor não queria que soubesse? Porque ele não era ainda o Filho do Homem. Para se mostrar publicamente, ele era Emanuel, para ser reconhecido pelo poder que ele demonstrava e pela pessoa que ele era. Mostrando a pessoa que ele era pelos milagres, pelo poder que ele tinha, por suas palavras, a autoridade com que ele ensinava. O Sermão do Monte foi claramente isso, a autoridade que eles reconheciam. Ninguém falou com tal autoridade assim. Então, era para ser reconhecido dessa maneira, não era para ser publicado. Por quê? Porque realmente era como, citando um exemplo, como a ressurreição de Lázaro, né? Quando no capítulo 15 de Lucas, 16 de Lucas, um Lázaro foi levado ao Hades, né? Ele fala: manda lá para minha casa alguém para falar que se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão crer. E no fim, um outro Lázaro ressuscitou dos mortos e não creram da mesma maneira. Então o Senhor não ia se mostrar, porque no momento ele estava para ser reconhecido dessa forma, como Emanuel, Deus conosco, como filho de Davi, o Messias. E depois, no final desse trecho, no versículo 32, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Outra demonstração do seu poder agora sobre o inimigo. Outro dia, o Chico Batista falou que o Senhor venceu a Satanás, né, na cruz. Foi lá que... Mas de fato, tudo se consumou pela cruz. Mas o Senhor venceu a Satanás e amarrou o valente quando, no começo do livro de Atos, na sua tentação no deserto, ele então venceu com a palavra de Deus. Ele amarrou o valente e saiu depois saqueando os seus bens, que são essas almas que ele está libertando aqui, que também era um atributo ao Messias. O Messias vinha para libertar as almas, para perdoar pecados, curar enfermos, libertar do poder das trevas as almas. Então estava ele aqui fazendo isso também no meio do povo. E o que aconteceu? No versículo 33, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu tal em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Aí começa a rejeição dele. E é uma blasfêmia isso, o que os fariseus disseram. Porque o que é uma blasfêmia? É reconhecer um poder que é de Deus e atribuí-lo ao diabo. Isso é uma blasfêmia. Eles não tinham como negar que esse poder era no poder de Deus. Era o poder do Messias aqui, Deus conosco. E reconhecer isso, mas vamos dizer assim, não dar o braço a torcer, atribuir isso aos demônios. Como eles poderiam ser salvos? Como eles poderiam ser curados, perdoados? É impossível ser perdoado. Por isso que outro evangelho
fala que não será perdoado nem neste século a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Não será perdoado nem nesse século nem no vindouro. Por quê? Porque não tem como reconhecer um poder que é de Deus e atribuído ao diabo. É uma incredulidade, um orgulho acima de qualquer coisa. Então, nós vemos aqui que esse demônio, né, encontrou o poder que o detinha. E ele, além de libertar do poder das trevas, ainda curou essa enfermidade que os próprios espíritos maus, né, haviam alcançado, né, nessa pessoa. Então é muito interessante olhar esse aspecto do Messias, né, Deus conosco, o amor do Senhor, que, apesar de ele ser aqui ainda rejeitado, ele vai continuar amando e falando, e depois falta o obreiro para a seara, né, ele manda os 12 discípulos também para a seara, para fazer o seu amor tão infinito com esse povo, para a casa de Israel, até o versículo 15 do capítulo 10. Eles conheciam Beelzebul, mas o príncipe dos demônios, né, que é o nome Beelzebul, mas não conheciam o príncipe da vida, que diante dele estava expulsando o demônio ali. E em outra passagem o Senhor Jesus fala assim: se Satanás expulsa Satanás, a sua casa não poderá subsistir, porque se Satanás está expulsando Satanás, está indo contra ele mesmo, a casa dele vai cair, vai ruir, né? Se o meu amigo está me atacando, vai acontecer alguma coisa. Então ele fala assim, não é Satanás expulsando Satanás, era o príncipe, o senhor dos senhores, né, o príncipe da vida ali contra o príncipe dos demônios, né, que eles conheciam o príncipe dos demônios, mas não conheciam aquele que tinha poder sobre esses demônios, né, que era o Senhor Jesus. Discurso de Pedro que ele fala, né, em Atos: vós matastes o príncipe da vida. O Senhor Jesus tem esse nome também, o príncipe da vida.